Oi gente, tudo bem? Preparei um videozinho rapidinho aqui só pra gente pensar um pouquinho como é que eu vou trabalhar a sombra. Não é nada demais, é só pra gente ter uma ideia, um princípio. Na hora que estiver observando uma imagem ou até vendo algum artista ou outro, eu mesma ou alguém trabalhar, já vai entender mais ou menos como é que a gente pensa, né? Como é que é o raciocínio da onde a gente vai tirar o processo da luz e da sombra, tá bom? Bem rapidinho só pra vocês entenderem agora. Beijo! Bom, a gente usa as formas geométricas de uma maneira genérica para ensinar luz e sombra, porque a partir delas, você vai pensar no todo. Por exemplo, tudo que tiver faces, como tem o cubo, tem as faces, você vai trabalhar da mesma maneira, né? Eu tenho pegar aqui um índigo, que é um azul escuro, e vamos pensar como é que a gente vai trabalhar essas faces. Vamos dizer que a luz vem de cima, então vou jogar aqui um fundo mais escuro, eu deixo essa face clara ou branca, pode ser, vou deixar ela branquinha aqui pra gente pensar sobre isso. Enquanto essa parte tá bastante luminosa, essa aqui vai ser um pouco menos, então ela vai receber um pouco de luz, mas não tanto para ficar brilhosa como a de cima, né? Tô aqui. E eu vou ter uma face bem profunda, bem escura. Então, vamos botar lá a face escura aqui. Então, entrou aqui. E se eu estiver projetando, eu tenho uma luz pra cá, a sombra tá aqui, então eu vou fazer uma projeção mais ou menos pra cá. Eu vou ver mais ou menos da onde minha luz tá incidindo, um pouquinho pra cima, assim. Digamos que ela venha daqui, ó, desse lado, a projeção vai ser pra esse lado. Então, aqui eu tenho a minha projeção aqui do cubo, da sombra, enfim. É um conceito. Se eu estiver trabalhando a esfera, né? Vamos marcar aqui. Vamos marcar da gente dizer que a luz tá vindo daqui. Então, vou ter a luz aqui. Então, a sombra da esfera vai ser desse lado aqui. A sombra tá sempre no lado oposto da luz. Eu vou começar com aqui uma ideia de degradê. Enquanto eu tenho faces a trabalhar aqui, aqui eu vou ter um degradê a cumprir, porque eu não tenho aresta. A esfera não tem aresta. Então, eu tenho que fazer uma passagem aqui. E conforme ela vai chegando perto da sombra, eu vou colocar aqui, ó. Certo? Coloquei, a minha luz tá vindo de cima, meu ponto de luz, eu tenho uma sombra e eu tenho uma luz na sombra. Isso acontece com elementos esféricos que vão trabalhar dessa maneira. Se eu for projetar essa sombra, a luz tá vindo aqui, a sombra, a projeção dela vai ser pra cá. Aqui. Pronto, né? Então, pensar que eu tenho aqui, ó, como é que eu faço uma sombra de uma área que tem um volume arredondado, ó? Lembra daquilo? Degradê. Água, vou botando água aqui na minha mistura e trago pra cá. Boto mais água e trago pra cá, se a minha área for longa. Se não for muito longa, a água que tá no pincel já é o suficiente. Eu vou fazer uma passagem, né? Um degradê, do mais escuro ao mais claro. Então, aqui eu tenho faces. Então, as faces são de tons variados, né? Eu vou ter uma área bem clara, uma área mais ou menos e uma área bem escura. Quando eu tenho faces. Quando eu não tenho, eu vou pensar no degradê, certo? Mas se eu pensar que isso agora, ao invés de ser um elemento geométrico, eu tenho um objeto que tem um monte de faces diversas.
Então, eu vou pensar aqui mais como um degradê. Quando eu penso em coisas orgânicas, plantas, animais, pessoas, eu vou ter que ter uma adaptação do meu pensamento. Ela não é uma esfera, mas vão ter passagens esféricas, né? E vão ter áreas próximas do que eu tô trabalhando. Então, vamos lá. Eu faço as flores brancas com uns acinzentados. Eu misturo as 3 cores primárias até achar um cinzinha que me agrada, para que ela não fique cinza completamente, e depois eu coloco um tiquinho de violeta. E vamos lá. Vamos ver no papel de teste se esse tom tá legal. Vou até usar o próprio papel aqui. Tá aí forte, então eu vou clarear. Não preciso de tão escuro assim. Pode começar com esse. Áreas internas vão receber menos luz, então começo com elas aqui, recebendo menos luz. Meu copo de leite é branco, então eu vou tentar deixar o máximo do papel aparecendo, certo? Vamos acertar só aquilo que precisa de um movimento. Aqui dentro eu tenho um pouquinho de sombra. E a sombra também vai depender da intensidade da luz que tá batendo sobre aquele objeto. Se aqui tivesse um holofote muito luminoso, muito forte aqui em cima, essas sombras seriam muito mais intensas. Eu vou ter que pensar como é que eu vou estar organizando aqui o meu movimento. Outra solução básica para eu trabalhar essa questão de luz e sombra dentro de objetos brancos, né? E é o fundo, né? Eu tenho um elemento branco aqui, eu posso usar um fundo bem escuro para eu criar um contraste e esse elemento aparecer. Então, em elementos brancos, que foi quase que a dúvida que me veio, eu posso lançar a mão de um fundo e posso fazer, ó, uma passagem lá, certo? E esse fundo vai destacar mais ainda o meu elemento. Quanto mais detalhe eu quiser colocar aqui, no caso da minha flor, mais tempo em cima dessa pintura eu vou levar para criar o efeito desejado. Então, vou deixar o contraste maior aqui, aqui não tanto, e vamos trabalhar aqui um verdinho pra gente fazer essa parte de baixo. Percebam que na minha caixinha não tem verde, né? Eu misturo. Eu mesmo faço verde, não gosto dos verdes prontos. Essa aqui é uma caixa básica. E eu vou misturando ela. Então, aqui embaixo, eu vou inserir um pouquinho. Ó, boto tinta e dou uma desmanchada. Vou fazer sensação do volume, ó. Quem é esse? É o degradê. Não tem muito mistério, eu só tenho que aprender a observar da onde vem a luz e da onde eu vou colocar essa sombra. Mas como fazê-la, ó, é o degradê que eu vou aplicar, aquela ideia inicial do degradê. Então, aí, né? Então, ó, aqui, se eu for ajeitar aqui mais pra dentro, eu vou botar um pouquinho mais de violetinha pra fazer um sombreado. Acertar aqui meu tom da sombra e começar. Se eu quero fazer com que isso fique muito mais intenso, essa dobrinha, eu vou ter que escurecer aqui embaixo. E como é que eu vou acertar isso? Degradê. A área é pequena, eu tô usando um pincel pequeno. E vou acertar ela. Quero dividir aqui. Vou esquentar um pouquinho essa sombra, vou botar um pouquinho de ocre, tá? Daqui pra cá. Degradê. Se eu não quero chegar lá, em cima. Sempre o movimento degradê, eu só tenho que pensar. Aí eu tenho que usar uma referência. Se eu não tenho isso na minha cabeça bem articulado, tô iniciando agora, não tenho essa vivência, eu vou usar uma referência. Vai, busca uma foto para usar, não precisa pensar
exatamente de onde ela vem com tanta clareza assim. Você vai pensar em colocar ela aí para você trabalhar direitinho as sombras usando sua referência, certo? Sempre pense numa referência. Então, aqui, ó, não quero que continue a sombra pra lá, lavo o meu pincel, seco um pouquinho e degradê. Então, ó. Aí, aqui, se aqui em cima tem um bordadinho, um movimento da própria plantinha. Faz uma linha, vai botar menos tinta e vai puxar. Ah, tudo é questão de dosagem. Dosagem do que você vai fazer. Aqui tem uma dobra, vamos dizer assim, que tem uma dobra. Faz e desmancha. Degradê. Aqui, que isso aqui vai até mais aqui no fundo. Puxo. E desmancho. Então, aqui, ó, uma pintura simples pra gente entender o processo. Não vou me alongar muito mais nela. E aqui tem o amarelinho, vamos preencher o amarelo aqui. Sem encostar muito aqui que ainda tá molhado. Certo? Então, aqui eu vou pensar mesmo da onde vem. Se eu não consigo pensar claramente, eu vou buscar uma referência. E vou estudar. Lá no curso floral, a gente faz esse primeiro estudo com o desenho. Então, sugiro aí para fazer o estudo, porque se não tá entendendo ou se não consegue visualizar de antemão da onde vem a luz e a sombra, procura um grafite, faz um desenho antes, tenta entender da onde vem a luz e a sombra para trabalhar, né? Aqui é como se a luz estivesse vindo mais desse lado, aqui já tem o ponto do buraquinho da planta e aqui mais desse lado de cima, né? Um lado, meio que de lado de cima. Então, ela vai ficar assim. Aqui a gente pode até criar mais um pouquinho de contraste. E aí o contraste vai vendo de acordo com o andar da sua pintura. Onde precisa colocar, onde já tá pronto, você vai aplicando. Então, é só o degradê. Aquilo que a gente fez aqui, ó. É esse conceito aqui que vai pensar e vai aplicar no seu trabalho. Não vou me alongar mais nessa. Eu acho que já deu para tirar a dúvida aí. E, bom, qualquer coisa também, me manda um e-mail, uma pergunta, que aí eu vou tirando as dúvidas. Beijo, gente. Tchau, tchau.